Olá pessoal, como é que estão vocês? Espero que todos estejam bem, bem mentalmente, bem no coração, bem na saúde, né? Para que a gente saia dessa vida melhor do que a gente adentrou. Hoje eu vou falar sobre um confronto da humildade e da arrogância, né? Essa foi uma experiência em uma reunião mediúnica. Eu estava incorporado com um espírito e eu frequentava sempre reunião mediúnica de caráter espontâneo. Os espíritos superiores, né, os trabalhadores espirituais que traziam os espíritos que eles mesmos selecionavam. A gente não fazia trabalho de evocação de espírito, não. E a espiritualidade é que selecionava os espíritos e trazia. E aí estava um espírito, né, muito arrogante e prepotente, né? Aí a doutrinadora conversando, né, a dialogadora conversando, argumentando, né, a equipe encarnada respeita muito os espíritos que são trazidos, né, para a reunião mediúnica, porque sabe que aquele é um trabalho de seleção da espiritualidade superior, né? Então, estava ali dialogando, argumentando, fazendo as argumentações à luz do Evangelho de Jesus, do esclarecimento. Mas aquele espírito era extremamente arrogante, prepotente, e aí confrontava, né, com a sua exuberância, altivez, no pedestal da arrogância, e com isso gera um conflito, né, de egos, né? Ego do dialogador, ego do espírito, e fica naquele impasse. Então, diante do impasse, o dialogador ali já tinha perdido a paciência com ele. Então resolveu dizer a ele: ó, meu amigo, acabou seu tempo, né? Peço para você se retirar e para dar oportunidade para outros que queiram dialogar, já que você não tem nenhuma possibilidade de diálogo, né? E aí já foi dispensando ele, pedindo para ele se retirar. Nesse momento, adentrou a sala Maria Teresa, a nossa mentora espiritual, com uma bacia de água, claro, materializada, né, no mundo espiritual, uma bacia com água. Veio e se ajoelhou nos pés dele, olhou para ele e perguntou a ele se ela tinha identificado que os pés dele estavam sujos e se ela poderia lavar. Nesse inteirinho dessa movimentação, ele olha de uma forma desconfiada e surpresa aquela mulher, né? E pergunta à orientadora: quem é essa mulher que está joelhada na minha frente com uma bacia de água querendo lavar meus pés? Aí a dialogadora pergunta se ele podia narrar quem é, as características, né? Então ele narra as características para a dialogadora, dizendo: é assim, né? É uma freira, narra algumas características. Aí ela diz: não, é Maria Teresa, a nossa orientadora espiritual. Mas a hora que ela lava meus pés. E aí, nesse inteirinho, Maria Teresa pega os pés dele e coloca no, na bacia com água, né? E começa a lavar. E aí, aquela arrogância, aquela altivez toda que ele tinha, aquela prepotência toda que ele tinha, naquele momento, ele a serena. E há alguns minutos de silêncio. E ele, constrangido com aquele ato de humildade da mentora, e pergunta a ela. E aí, a partir desse momento, ele começa a conversar com ela. E aí ele pergunta quem ela era, ela diz quem ela era, e diz que Jesus sempre estava com ele e estava esperando o momento de reconciliação. E que os familiares dele, a mãe, o pai,
a avó, estava aguardando por ele. E aquele homem começa a se emocionar e a espiritualidade retira dele, já ele totalmente desarmado, né? A minha lição sobre isso, os nossos confrontos são baseados no ego. Nós brigamos, discutindo, baseado na disputa de quem é mais vaidoso, de quem mais é arrogante. É uma disputa baseada em um processo bem infantilizado. Eu me caracterizo assim, eu observo que nós somos psicologicamente bem infantilizados ainda. Então, a gente discute com o outro nesse conflito de ego com ego, e a partir desse momento se cria essa batalha, né, de um ataque, defesa, ataque, defesa, ataque, defesa, que a gente não consegue perceber a necessidade, o que é que o outro está passando, a real problemática que o outro está passando. É só ataque, defesa, ataque, defesa, ataque, defesa. A espiritualidade, né, superior, ela sempre mostra que todos nós temos dificuldades, né, e que é preciso um olhar cristão enxergar isso. Então, na minha vida espiritual, na minha vida mediúnica como médium, eu aprendi com os espíritos superiores que a visão dos espíritos superiores é uma visão que enxerga o outro como um espírito imortal, como filho de Deus, como irmão, né? Não como eu enxergo que é um conflito de ego com ego. Então essa é uma grande lição, né? E aí me lembrei de Jesus, né? Depois, né? Me lembrei de Jesus quando ele lavou os pés dos apóstolos. Naquele conflito que os apóstolos estavam na disputa de quem seria o sucessor de Jesus, quem seria o número 1, número 2 na escala de preferência de Jesus. Então Jesus reúne e lava os pés. Ele disse, se eu faço isso, né? Porque ele se sente constrangido, não, mestre, não lave meus pés, não sou digno. Mas ele diz assim, se eu faço isso, vocês deverão fazer também, né? Então, Jesus, ele é um grande exemplo para todos nós, né? Mostrando isso, ele veio servir, não ser servido. Essa é uma grande lição. Um grande abraço.